Era a madrugada de 4 de fevereiro de 2015, por volta das 2 da manhã, quando um policial realizava uma ronda de rotina por estabelecimentos comerciais em Bastrop, no estado do Texas. Tudo parecia tranquilo até que ele entrou no estacionamento de um shopping center desativado e avistou algo estranho. Na parte de trás do local, praticamente deserta, havia um carro parado de forma suspeita. Ao se aproximar para investigar, o agente se deparou com uma cena chocante. O corpo de uma mulher estava parcialmente dentro do veículo. Logo ficou claro que a vítima estava sem vida e apresentava um ferimento grave na região da cabeça. A mulher foi identificada como Samantha Jean, de 29 anos. Mais tarde, o laudo da autópsia confirmaria a causa da morte: 3 disparos na cabeça. A tragédia, que já era imensa, tornava-se ainda mais devastadora com um detalhe: Samantha estava grávida de 7 meses. O carro, um Dodge Charger preto, estava registrado em nome da própria Samantha. Os investigadores notaram que o banco traseiro havia sido retirado e deixado do lado de fora do veículo, próximo ao local onde ela foi encontrada. A evidência indicava que os tiros haviam sido disparados enquanto ela ainda estava sentada no carro. Porém, algo chamou a atenção da equipe forense. Não havia cápsulas de munição na cena do crime. Dentro do veículo, a polícia encontrou 2 aparelhos celulares. Um deles pertencia a Samantha, o outro, porém, não teve a propriedade identificada naquele momento. Próximo ao corpo, em um dos assentos, havia uma sacola de supermercado cheia de substâncias ilícitas. À primeira vista, o cenário sugeria um possível acerto de contas relacionado a drogas. No entanto, alguns detalhes não combinavam com essa hipótese. Além da sacola com a droga, uma quantia em dinheiro também foi encontrada no carro, mas havia algo curioso. Nem a sacola branca, nem o dinheiro apresentavam vestígios de sangue. Isso sugeria que eles haviam sido colocados ali depois que os tiros foram disparados. Diante dessas inconsistências, os investigadores do condado de Bastrop passaram a desconfiar que estavam diante de uma cena de crime cuidadosamente manipulada. Cada detalhe ou a ausência deles parecia ter sido calculado para confundir a investigação e desviá-la da verdade. Mas, como sempre, a chave para entender tudo aquilo poderia estar nos detalhes mais sutis. A investigação tomou um rumo inesperado quando as autoridades descobriram que Samantha Jean não era apenas uma vítima, ela fazia parte da polícia. A jovem, que esperava seu primeiro filho, atuava havia 3 anos como integrante da equipe de serviços às vítimas do Departamento de Polícia de Kylie. Para sua família, trabalhar ali era a realização de um sonho, o de oferecer apoio e justiça às vítimas de crimes violentos. O destino, cruel e irônico, fez com que ela se tornasse exatamente aquilo que tanto lutava para proteger: mais uma vítima. Samantha havia se formado em artes liberais e políticas públicas na Universidade do Texas em San Antonio. Durante a graduação, enfrentou uma dura batalha contra um sarcoma no cotovelo. Mesmo passando por sessões intensas de radioterapia e quimioterapia, ela continuou comparecendo às aulas diariamente, determinada a não desistir. Seu plano inicial era ingressar na carreira policial, mas as sequelas deixadas pelo câncer acabaram impedindo que ela seguisse esse caminho. Em vez disso, Sen direcionou sua vocação para outra área e concluiu um mestrado em psicologia forense, o que a levou a ser contratada pelo Departamento de Polícia de Kylie. A gravidez trouxe ainda mais alegria à sua vida e à de seus familiares. Samantha esperava uma menina que se chamaria Meline, ou Mad, como ela gostava de dizer. A conexão com sua irmã mais nova, Taylor, era especial. As duas compartilhavam uma relação muito próxima e Taylor mal podia esperar para conhecer a sobrinha. Sam também era cercada por amigos leais e mantinha uma relação de afeto e respeito com os colegas de trabalho. Entre aqueles que conviveram com ela, o sentimento era unânime. Samantha era a única, uma pessoa que transmitia leveza e alegria, mas que também sabia ser firme quando era preciso. Uma mulher de coragem que se destacava pela força com que enfrentava os desafios da vida. Uma de suas colegas relembrou emocionada o quanto Sam era admirada.
Queria ter passado mais tempo com ela. Samantha era uma pessoa maravilhosa. É inacreditável pensar que, mesmo depois de vencer o câncer, ela continuava seguindo em frente com tanta força. Sempre vou amá-la e sentir saudade. Toda vez que me lembrar dela grávida, com aquele barrigão lindo, vou pensar no quanto ela seria uma mãe incrível. Outra amiga fez questão de dizer que Samantha jamais seria lembrada como uma simples estatística, ou apenas como uma coordenadora de serviços às vítimas, cuja vida foi interrompida de forma brutal. Para ela, Samantha seria lembrada como realmente era, uma mulher doce, amiga dedicada, membro querido da família, alguém que amava a vida e valorizava profundamente as pessoas ao seu redor. A dor da perda era devastadora. Familiares e amigos se viam diante de uma ausência impossível de preencher. A saudade apertava e o sentimento de injustiça era ainda mais forte. Como aceitar que alguém tão generosa, tão dedicada aos outros, tivesse um fim tão trágico? Von Trey Clark, um policial de 32 anos atuando na cidade de Austin, foi rapidamente identificado como o pai da filha de Samantha. Eles mantinham um relacionamento intermitente havia cerca de 7 anos. No mesmo dia em que o corpo de Sen foi encontrado, Von Trey foi chamado para prestar depoimento à equipe do xerife do condado de Bastrop. Logo no início da conversa, o investigador demonstrou empatia pela situação, oferecendo suas condolências a Von Trey diante da tragédia. Em seguida, começou a fazer perguntas sobre a natureza do relacionamento entre ele e Samantha, tentando entender melhor os vínculos que os uniam. Von Trey confirmou que Sen estava grávida dele e se mostrou disposto a colaborar com a investigação. Questionado sobre há quanto tempo conhecia Samantha, Von Trey explicou que os dois haviam se conhecido há cerca de 6 ou 7 anos, quando trabalharam juntos de forma temporária em uma empresa farmacêutica. Depois de algum tempo sem contato, eles voltaram a se encontrar quando ambos passaram a trabalhar na área de segurança pública. Durante a entrevista, Von Trey foi direto ao descrever o tipo de relacionamento que mantinha com Sam. Segundo ele, não havia amor ou compromisso envolvido. Era uma relação estritamente física que ele mantinha escondida de sua companheira, Laura Tutton. Von Trey e Laura viviam juntos e criavam 2 filhos. O investigador quis entender mais sobre essa dinâmica paralela, perguntando se o caso extraconjugal causava conflitos em casa. Von Trey admitiu que guardava tudo para si, sem dividir nada com Laura. Quando perguntado sobre o momento em que Sen revelou estar grávida, Von Trey contou que ela deu a notícia em uma manhã de sábado, no início de agosto. O investigador quis saber se ele estava em um relacionamento na época e se a gravidez trouxe algum tipo de estresse. Von Trey não respondeu diretamente e demonstrou certo desconforto diante da pergunta. Sobre a noite em que Samantha foi assassinada, Von Trey relatou que havia preparado o jantar para a família. Segundo ele, a refeição terminou por volta das 20h30 e entre 21 e 21h30 ele saiu de casa. Explicou que foi até a escola localizada do outro lado da rua, mencionando que ele e Laura estavam passando por dificuldades no relacionamento. Disse que passou um tempo no carro, tentando relaxar, chegou a caminhar um pouco e depois seguiu para a delegacia. Von Trey afirmou que retornou para casa por volta da meia-noite. Imagens de segurança da subestação sul do Departamento de Polícia de Austin confirmaram que ele esteve lá, mas apenas por 23 minutos. Já as câmeras posicionadas na área da escola primária, onde ele disse ter passado parte da noite, não mostraram sua presença nas horas anteriores. Laura, por sua vez, confirmou que ele havia saído de casa naquele período e acrescentou uma observação em comum. Von Trey havia deixado o celular em casa. No fim do interrogatório, o investigador perguntou se ele tinha alguma outra informação que pudesse contribuir com a investigação. Von Trey respondeu que não sabia de nada relevante, mas mencionou que Stephanie, uma das amigas mais próximas de Samantha, havia comentado que Sen chegou a chamar a polícia por causa de um vizinho ou algo do tipo. Após o depoimento, a polícia de Austin colocou Von Trey em serviço restrito e uma investigação interna foi iniciada para apurar o relacionamento entre ele e Samantha. À medida que os detalhes vinham à tona, aumentavam as suspeitas e a pressão sobre o policial, que passava a estar no centro de uma história cada vez mais cercada por incertezas e tensão.
Von Trey Clark, conhecido por alguns amigos como Trey, passou por algumas universidades em Oklahoma e depois no Texas, até finalmente concluir sua formação na Academia de Polícia de Austin no ano de 2012. Ainda como cadete, o jovem Trey chegou a dar uma entrevista à imprensa, onde demonstrou grande admiração pelo então chefe de polícia de Austin, Art Acevedo. Na ocasião, ele destacou o quanto era inspirador ver um líder tão presente e comprometido com sua equipe, afirmando que Acevedo deixava claro que apoiava os oficiais de maneira total. Os 3 primeiros anos de Von Trey como policial foram tudo menos tranquilos. Nesse período, ele recebeu 2 homenagens por seu desempenho, mas também enfrentou uma suspensão de 3 dias. Em dezembro de 2012, ele acabou sendo afastado temporariamente após uma perseguição em alta velocidade terminar de forma desastrosa. Sua viatura bateu e capotou. O suspeito que ele perseguia havia avançado um sinal vermelho. Apesar desse episódio, no ano seguinte, Von Trey teve a chance de reconstruir sua reputação. Foi o primeiro a chegar ao local de um incêndio em um prédio residencial. Sem hesitar, bateu nas portas, ajudou os moradores a evacuar o local com rapidez e segurança e orientou todos até uma área protegida enquanto chamava reforço pelo rádio. Algumas semanas depois, ele foi novamente condecorado, dessa vez por agir com rapidez ao encontrar um agressor sexual conhecido dormindo dentro de um carro alugado no norte de Austin. Von Trey foi fundamental para a prisão do criminoso e, segundo as autoridades, sua ação evitou que mais uma pessoa fosse vitimada. Mesmo com esses atos de coragem e dedicação, a figura de Von Trey Clark começou a ser envolta em desconfiança. Tanto sua vida pessoal quanto sua trajetória profissional passaram a ser observadas com atenção. A cada nova descoberta surgia uma nova camada de dúvidas, e o que antes era admiração deu lugar a um clima de incerteza. No dia seguinte à descoberta do corpo de Sen, os investigadores iniciaram uma busca detalhada em sua residência, localizada na região sul de Austin. Também passaram a analisar os dados armazenados em seu celular. As trocas de mensagens entre Sen e Von Trey, registradas nas semanas e meses anteriores à sua morte, revelaram que ele vinha insistindo para que ela interrompesse a gravidez. Nas mensagens, Von Trey deixava claro que não desejava ter o filho e que esse bebê poderia arruinar sua vida. As investigações revelaram ainda que, mesmo após anos de relacionamento com Sen, Von Trey enxergava Laura como sua verdadeira companheira. Ele temia que a chegada de uma nova criança colocasse esse relacionamento em risco. A casa onde vivia com Laura, inclusive, estava registrada no nome dela. Durante a varredura na casa de Sen, os policiais encontraram um diário. Entre as anotações havia registros preocupantes. Ela demonstrava temer pela própria vida e dizia acreditar que Von Trey poderia matá-la. Em um dos trechos, Sam relatava um episódio ocorrido em janeiro, quando ele a amarrou, supostamente durante uma prática sexual. Mas o que mais perturbou foi o fato de Von Trey estar uniformizado e armado com sua pistola de serviço. Depois, ela confidenciou a uma amiga que naquele instante acreditou que ele fosse matá-la. Mesmo com todas essas informações, Von Trey não foi acusado imediatamente pelo crime. As autoridades ainda precisavam reunir provas mais consistentes para incriminá-lo. 5 dias após a morte de Sen, a investigação tomou um rumo inesperado. Um amigo e colega de trabalho dela recebeu uma mensagem de texto com teor ameaçador que fazia referência direta ao assassinato. A mensagem dizia: "Eu peguei ela, eu vou pegar ele e depois vou atrás de você. Vou te mostrar o que é uma crise." Os investigadores se questionaram se essa mensagem teria sido enviada pelo assassino. Em um primeiro momento, ela parecia apontar para uma linha de investigação diferente, talvez relacionada a uma outra pessoa que Sam teria denunciado à polícia semanas antes. Com isso, Von Trey deixava de ser o principal suspeito. A cada nova pista, o caso se tornava mais complexo, desafiando os investigadores e dificultando ainda mais a descoberta da verdade. Samantha morava no sul de Austin, em uma região ao norte de Kyle, onde também trabalhava. O que a levou até Bastrop, uma cidade localizada a cerca de 48 quilômetros a leste, na noite em que perdeu a vida, ainda era um mistério. As informações extraídas do celular de Sen, que foi encontrada dentro de seu carro,
mostraram que o aparelho havia se deslocado até a William Cannon Drive. Câmeras de segurança de uma loja de conveniência registraram sua entrada no local às 21h37. Nas imagens, ela não aparecia utilizando o celular, mas os dados de atividade revelaram que alguém estava usando o aparelho naquele momento para realizar uma ligação. O número com o qual o celular de Sam se conectou havia trocado várias mensagens com ela naquela noite. O conteúdo dessas mensagens orientava Samantha a pegar a Interestadual 120 e combinava um encontro em um shopping center localizado em Bastrop. Enquanto estava na loja de conveniência, ela foi registrada pelas câmeras usando um caixa eletrônico para sacar US$ 100. Logo em seguida, o trajeto do celular indicava que ela seguiu em direção leste, rumo a Bastrop. O número de telefone que vinha trocando mensagens com Samantha desde pouco depois das 21h30 havia sido ativado no mesmo dia. Tratava-se de um celular pré-pago e descartável. Naquela noite, o aparelho foi utilizado apenas para entrar em contato com dois números, o de Samantha e outro celular descartável. A polícia conseguiu rastrear a compra desse telefone até uma unidade do Walmart em Stafford. Imagens do sistema de segurança da loja mostravam um homem vestindo um moletom vermelho entrando no local. Ele aparece falando ao celular o tempo todo em que esteve na loja, até comprar outro telefone e logo depois sair e entrar em um Toyota branco. As imagens também captaram a placa do veículo, o que permitiu à polícia identificar o proprietário. O carro estava registrado em nome de uma mulher chamada Kyla Fish. Kyla era companheira de longa data de Kevin Watson, o homem que Von Trey considerava como um irmão desde a infância. Não demorou para que os investigadores identificassem um homem de moletom vermelho como um amigo mais próximo de Von Trey. Após encontrarem o primeiro telefone descartável, novas conexões com outros celulares pré-pagos começaram a surgir, revelando uma rede complexa de comunicação, toda ela ativa nas semanas e dias que antecederam o assassinato. O segundo telefone descartável, que havia recebido ligações do primeiro, também fez chamadas e enviou mensagens para um terceiro número não registrado. Esse mesmo aparelho também se comunicou com o celular pessoal de Kyla Fish. Era um dos três telefones descartáveis encontrados pela polícia dentro do carro de Sam. Cada número que havia sido contatado por esses três dispositivos passou a ser alvo de investigação à medida que a polícia desvendava o que parecia ser uma conspiração cuidadosamente articulada. No momento da morte de Sam, tanto o seu celular quanto os três descartáveis identificados estavam ativos, emitindo sinais de uma torre próxima a um shopping center abandonado. Depois daquela noite, nenhum dos dispositivos voltou a ser usado. Kyla Fish foi então levada para prestar depoimento. Um dos celulares descartáveis que havia sido comprado por seu marido chegou a fazer ligações não apenas para ela, mas também para Von Trey, antes de um número ser trocado, possivelmente numa tentativa de ocultar o erro de ter contatado os celulares pessoais registrados. Mesmo assim, Kyla afirmou à polícia que não conhecia Von Trey. Ao ser confrontada com as provas das chamadas feitas para seu número e para o de Von Trey, Kyla negou qualquer envolvimento ou conhecimento do caso. Disse que não conhecia Von Trey e não fazia ideia de por que o seu número estaria associado aos telefones descartáveis. Na noite do crime, Kyla recebeu duas ligações vindas desses aparelhos. A primeira aconteceu no início da noite, enquanto ela ainda estava em casa. A segunda foi muito mais tarde, já por volta das 4 da manhã. Se Von Trey estava com um dos telefones e Kevin com o outro, restava descobrir quem estava usando o terceiro aparelho. Naquela noite, Kyla estava em sua casa em Houston com Kevin, o que indicava que ela não seria a pessoa portando esse terceiro dispositivo. No entanto, tanto o celular de Kyla quanto os dois descartáveis já haviam feito contato com outro número pessoal, o de Fred Lee Smith, um antigo amigo de Kevin. Ligações não atendidas, feitas a partir do telefone que se acreditava ter sido usado por Von Trey, foram seguidas por uma mensagem de texto enviada por Kevin a Fred, avisando que Trey estava tentando falar com ele. Fred tinha uma ficha criminal extensa e era membro da gangue Hoover Gangster Crips. Diante disso, ele passou a ser considerado um forte candidato a estar com o terceiro telefone, embora nenhuma prova direta tivesse sido encontrada até então.
Com o objetivo de monitorar as comunicações entre todos os envolvidos no caso, as autoridades instalaram escutas telefônicas. Durante meses, os investigadores do condado de Bastrop passaram horas ouvindo conversas, na esperança de encontrar algo que pudesse servir como prova incriminatória. Apesar de não terem obtido evidências diretas, as escutas acabaram confirmando muitas das suspeitas já existentes. Em uma das conversas, por exemplo, Kevin revelou a Fred que havia cometido um erro ao usar um dos celulares descartáveis. Para tentar apagar os rastros, ele trocou o número. Kevin contou ainda que na noite do assassinato saiu de sua casa em Houston para buscar Fred, mas ao esquecer o endereço recorreu a Kyla. Ele ligou para ela usando o celular descartável e pediu que encontrasse o caminho até a residência. Os registros mostraram que enquanto falava com Kevin, Kyla entrou em contato com Fred e repassou as direções para ele. Foi apenas em julho de 2015 que os investigadores finalmente encontraram uma nova e importante pista. Eles conseguiram identificar o telefone usado para enviar uma mensagem de texto anônima e ameaçadora para um colega de cena poucos dias depois do crime. Mais uma vez, o aparelho havia sido comprado em um Walmart, desta vez na cidade de Kate. As imagens das câmeras de segurança registraram dois homens entrando na loja, adquirindo o telefone e logo em seguida saindo para um carro e deixando o local. O número da placa do veículo levou os investigadores até um conhecido de Kevin Watson, um homem chamado Aaron Williams. Aaron e Kevin haviam comprado o celular juntos. Com isso, os investigadores acusaram Aaron de retaliação por ter enviado a mensagem ameaçadora. Ele foi detido e levado sob custódia no condado de Bastrop. Durante o interrogatório, os agentes o pressionaram. Eles sabiam que Aaron estava ao lado de Kevin no momento em que a mensagem foi enviada e queriam descobrir o que mais ele sabia, principalmente o que Kevin havia contado sobre o assassinato. Depois de negar repetidas vezes, Aaron Williams finalmente cedeu à pressão e revelou o que sabia sobre Von Trey Clark e o desejo sombrio do policial de ver Samantha Jean morta. Segundo Aaron, ele acreditava que Von Trey havia pago cerca de $5.000 a Fred e possivelmente a Kevin para que executassem o assassinato. Aaron também mencionou de forma vaga que ouviu Kevin comentar como eles encenaram a cena do crime para que parecesse uma transação de drogas mal sucedida. Acrescentou ainda que o grupo entrou em desespero ao perceber que haviam deixado algo para trás no local, um telefone, talvez uma arma. Para Arrow, o crime parecia ter sido planejado com bastante antecedência. Com a prisão de Aaron e sua decisão de cooperar com a investigação, a situação se tornou insustentável para Von Trey Clark. Ainda naquele mês, ele foi convocado pela polícia de Austin para prestar esclarecimentos ao setor de assuntos internos. Von Trey, no entanto, recusou-se a comparecer. O chefe de polícia de Austin, Art Acevedo, que anos antes havia sido elogiado publicamente por Von Trey, convocou uma coletiva de imprensa para anunciar a demissão do policial. A decisão foi tomada com base em suas ligações comprovadas com atividades criminosas e por insubordinação. A recusa em comparecer à reunião não foi à toa. Von Trey já havia deixado o país. O departamento descobriu que ele havia fugido para Jacarta, na Indonésia, uma metrópole com mais de 10 milhões de habitantes e que não possui tratado de extradição com os Estados Unidos. 2 dias depois, um mandado de prisão foi oficialmente emitido contra Von Trey, mas a execução dependia da cooperação das autoridades indonésias. O FBI deu início ao demorado processo de negociação para tentar levá-lo de volta aos Estados Unidos. Enquanto isso, outras prisões foram feitas numa tentativa de fortalecer o caso. Kevin Watson foi detido por acusações relacionadas ao tráfico de drogas, enquanto os investigadores trabalhavam para formalizar uma acusação de homicídio qualificado. Apesar dos avanços nas investigações, Kyla Fish manteve sua postura e continuou alegando que não sabia de nada. A suposta falta de conhecimento de Kyla em relação ao crime começou a ser questionada quando veio à tona a ajuda que ela ofereceu a Kevin logo após o ocorrido. Durante o primeiro depoimento à polícia, Kyla mentiu para proteger Kevin e voltou a fazer isso mais tarde, durante uma visita gravada na prisão. Nesse encontro, Kevin pediu que ela se livrasse de algumas roupas manchadas que ele alegava ter usado enquanto fazia um trabalho elétrico meses antes.
Ele estava se referindo ao moletom vermelho e à calça de moletom cinza que vestia no dia do assassinato, peças que ela sabia estarem diretamente ligadas ao crime. Kayla acabou sendo presa e formalmente acusada de adulteração de provas por ter descartado as roupas sujas de sangue que pertenciam a Kevin. Cerca de 5 semanas depois, o FBI conseguiu trazer Von Trey de volta ao país, diretamente de Bali. Inicialmente, ele foi detido por violar regras de imigração, mas assim que pisou nos Estados Unidos, ficou claro que enfrentaria acusações muito mais graves. Ele foi transportado em um avião do Departamento de Justiça e chegou a Austin, no Texas, pouco depois da meia-noite do dia 2 de setembro de 2015. Ao desembarcar, Von Trey foi imediatamente preso sob um mandado que o acusava de assassinato qualificado. As acusações formais contra Von Trey e Kevin foram emitidas antes mesmo que a investigação sobre Fred fosse concluída. Ainda era incerto qual papel exato cada um dos três homens havia desempenhado no assassinato. No entanto, a declaração do Ministério Público de que pretendia buscar a pena de morte aumentou a pressão sobre os envolvidos. Quem cooperasse primeiro e apresentasse uma narrativa coerente e convincente teria a chance de negociar um acordo, possivelmente testemunhando contra os demais e, dessa forma, evitando a pena capital. Com isso, os dois chamados irmãos concordaram em prestar longos depoimentos a promotores estaduais. Cada um apresentou sua própria versão dos fatos, na esperança de garantir uma barganha judicial. Para surpresa de muitos, Von Trey iniciou seu depoimento proclamando inocência e fazendo acusações sem fundamento sobre o comportamento de Samantha, incluindo a forma como ela teria engravidado. Ele negou qualquer envolvimento na morte dela e afirmou estar sendo injustamente acusado. Von Trey relatou 2 episódios anteriores em que teria planejado matar Samantha, mas acabou desistindo. Um desses episódios foi registrado por ela em seu diário, quando ele a amarrou fingindo ser uma brincadeira. Na ocasião, Von Trey a algemou no banco traseiro de um carro e chegou a planejar conectar uma mangueira ao escapamento do veículo, deixando-a trancada lá dentro. No entanto, ele afirmou ter desistido da ideia no último momento. Mais adiante, ele contou que Kevin teria se oferecido para ajudá-lo. Segundo Von Trey, Kevin sugeriu recrutar Fred Smith para cometer o assassinato. Apesar de afirmar que nunca aceitou o plano por temer ser responsabilizado como um cúmplice, Von Trey admitiu que ainda desejava ver Samantha morta. A narrativa seguiu com Von Trey culpando seu amigo mais próximo. Segundo ele, Kevin, com a ajuda de Fred Smith, foi o responsável por tirar a vida de Sam. Ele afirmou ter visto Kevin ir até a casa dela, convencê-la a entrar em seu carro e sair com ele. Quando o Dodge Charger retornou algum tempo depois, não voltou direto para a garagem, mas parou na rua. Kevin saiu do banco de trás. Segundo Von Trey, quem dirigia o carro não era Sam, mas provavelmente Fred. Ele supôs que Samantha já estivesse morta naquele momento. Von Trey alegou não ter testemunhado nada diretamente. Disse apenas que ficou sentado em seu carro, nas proximidades de sua casa, esperando o retorno deles. Porém, os dados extraídos de seu celular criaram dúvidas sobre essa versão. Os registros mostravam que o aparelho esteve em Bastrop no dia anterior ao assassinato, o que contradizia diretamente seu relato. Quando Kevin Watson foi ouvido, apresentou uma versão completamente diferente. Ele descreveu como Von Trey se tornou cada vez mais obcecado com a gravidez de Samantha nos meses que antecederam sua morte. Segundo Kevin, seu amigo falava constantemente sobre como aquilo afetaria sua vida e, com o tempo, parecia incapaz de conversar sobre qualquer outro assunto. Em diversas ocasiões, Von Trey teria repetido que precisava encontrar uma forma de se livrar dela. Kevin conhecia Fred do mundo do crime. Enquanto Kevin estava envolvido com o tráfico de drogas, Fred já era conhecido por assaltos e por não hesitar em tirar vidas. Foi assim que Kevin apresentou Von Trey ao amigo que atuava como matador de aluguel. Juntos, começaram a planejar algo terrível. A ideia inicial era atrair Sen até um local previamente combinado. Lá, Frey a mataria a tiros e depois eles encenariam tudo como se fosse um negócio de drogas que deu errado. Para isso, compraram um saco de cannabis, que era barato, e Von Trey não queria gastar muito.
Foi ele quem convenceu Sam a ir ao encontro de alguém que estaria vendendo um iPad por apenas US$ 120. Para isso, usou um celular descartável e orientou Sam a ir até o estacionamento onde o encontro aconteceria. Assim que chegaram, Kevin entregou a Fred uma pistola calibre 25. Em seguida, Kevin ficou circulando pela região, esperando o momento de ser chamado de volta. O que aconteceu depois poderia ser tratado como uma sequência de erros grotescos, se não fosse tão sombrio e trágico. A primeira tentativa de Fred falhou. Ele tentou atirar na cabeça de Sam por trás, mas a arma travou. Tentando disfarçar, disse a ela que havia esquecido o carregador do tablet e que precisava sair por alguns minutos. Ele então ligou para Kevin pedindo para buscá-lo. Os dois foram até um posto de gasolina, onde Fred tentou consertar a arma. Depois de conseguir, testou o funcionamento disparando um tiro pela janela. Em seguida, voltaram até onde Senna aguardava, aparentemente sem suspeitar de nada. Mais tarde, Fred contou a Kevin que havia entrado no banco traseiro do carro e atirado 2 vezes na cabeça de Sen. Em seguida, entregou a arma para Von Trey, que também disparou uma vez. Dentro do carro, eles recolheram 2 cápsulas deflagradas. No entanto, a terceira cápsula parecia ter sumido. Eles removeram o banco traseiro e até moveram o corpo de Samantha na tentativa de encontrá-la, mas não conseguiram. A próxima parada dos três foi em uma estrada rural. Lá, Fred e Von Trey trocaram de roupa e colocaram tudo em um saco: roupas, cápsulas, luvas e celulares descartáveis. Depois, seguiram para casa. Von Trey voltou para Austin, enquanto Kevin enfrentou uma viagem de 2 horas até Houston. Quando Kevin chegou a Houston, recebeu uma mensagem de Fred. A arma havia sumido. Precisavam voltar a Bastrop para procurar. Von Trey, no entanto, estava ocupado. Ele havia ido direto à delegacia da polícia de Austin, tentando criar um álibi. Kevin, então, foi até seu carro para iniciar a viagem de volta, mas percebeu que havia trancado as chaves dentro do veículo. Por volta das 4 da manhã, ligou para Kyla pedindo uma chave reserva, mas ela não tinha. Sem alternativas, Kevin quebrou o vidro e seguiu viagem de volta a Bastrop. Mas quando chegou lá, a cena já estava cercada por policiais. Sem escolha, ele voltou a Houston. Só então percebeu que a arma do crime estava o tempo todo presa entre o assento do motorista e o console de seu veículo. Ele havia viajado por horas carregando a principal prova do assassinato sem saber. Ninguém sabe ao certo quando o grupo percebeu que um dos celulares descartáveis havia sido esquecido dentro do carro onde o corpo de Samantha foi abandonado. Kevin Watson conduziu os investigadores do condado pelos locais visitados naquela noite. Passaram pelo shopping, pelo posto de gasolina onde Fred tentou consertar a arma e pela rua onde ele realizou o disparo de teste. A versão contada por Kevin foi confirmada pelas evidências, já a de Von Trey não. Kevin se declarou culpado de homicídio qualificado como parte de um acordo que permitiria a ele solicitar liberdade condicional após 35 anos de prisão. Em troca, aceitou testemunhar contra Von Trey e Fred. Com o testemunho de Kevin, o Ministério Público pôde apresentar a causa de homicídio qualificado contra Fred Smith. Mesmo assim, ele manteve sua inocência. O julgamento de Fred aconteceu em junho de 2022, após vários adiamentos causados pela pandemia. Durante a investigação, encontraram em seu celular uma foto tirada em 2013, mostrando 2 pistolas calibre 25. Um perito em balística testemunhou que os projéteis retirados do corpo de Sen foram todos disparados pela mesma arma e que uma das pistolas da foto correspondia ao tipo que deixaria as marcas encontradas nas balas. Kevin e sua esposa Kyla também prestaram depoimento. As acusações contra ela haviam sido retiradas anos antes. Embora os investigadores acreditassem que Kyla soubesse mais do que havia assumido, concluíram que ela só teve acesso às informações após os fatos. Por isso, não foi considerada cúmplice. Fred Smith foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Von Trey Clark decidiu aceitar um acordo e se declarar culpado. Sua defesa, bancada com recursos públicos, custou centenas de milhares de dólares ao condado. A equipe jurídica conseguiu adiar o julgamento diversas vezes, alegando necessidade de tempo para preparar um caso contra a pena de morte. Com sua confissão, a família de Samantha Jean foi poupada de reviver toda a dor em mais um julgamento.
e Von Trey escapou da pena capital. Foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Em uma das sessões, a mãe de Samantha, Kimberly, e sua irmã Taylor falaram diretamente a Von Trey. Você roubou minha pessoa favorita, alguém que tive sorte de conhecer por 21 anos e meio. Ela sempre foi uma das minhas maiores líderes de torcida, disse Taylor. Ela era minha comediante, uma pessoa que sempre ria e me fazia sorrir. Você roubou minha sobrinha Madeline. Eu valorizava os momentos em que podia sentar e ler para ela enquanto sentia seus chutes. Durante sua declaração, Taylor chamou Clark de covarde egoísta e narcisista. Enquanto isso, a mãe Kimberly falou sobre sua filha ser uma heroína depois de sobreviver a uma batalha contra o câncer. Ela era uma criança mal-humorada e indisciplinada. Ela era inteligente, independente, leal, compassiva, amorosa e verdadeira. A mãe também chamou o assassino de sua filha de um ser humano patético. Kimberly disse que havia preparado um quarto para sua neta e estava até planejando comprar uma cadeirinha poucos dias antes do assassinato. Ela continuou dizendo: tudo que tenho dela são fotos da autópsia, e me treinei para ver apenas ela e não a mesa em que ela estava. Às vezes eu me machuco tanto que sinto que a morte pode ser uma amiga acolhedora. Embora a sentença de Von Trey tenha sido uma notícia bem-vinda para a família de Samantha, é improvável que acabe com a dor de ter perdido a filha e a irmã que tanto amavam, e a neta e sobrinha que elas nunca conheceram.